A filosofia leva ao ateísmo? Esta é uma pergunta baseada, quer dizer, feita pelo Álvaro aqui no canal. Deixa eu ler o comentário dele. Fala, Thiago. Você fez um vídeo sobre a sua experiência pessoal. Ele está se referindo a um vídeo que eu fiz chamado Minha Religião. E aí eu acho que no vídeo eu dei um apanhado mais geral e meio que fugi da questão e falar sobre algo pessoal. Certamente eu vou gravar esse vídeo, não sei se eu vou colocar neste canal aqui ou no outro canal, canal das confissões, mas eu vou gravar sim. Esse vídeo me ajudou muito, percebo que vejo com outros olhos de quanto assisti em maio. Vendo novamente surgiu-me outra dúvida: por que o ateísmo é tão comum quando se busca uma vida intelectual? A filosofia leva ao ateísmo? Pergunta do Álvaro, né? Bom, primeiro de tudo, Álvaro, eu acho que a sua percepção é muito acertada em um nível, né? Você olha em volta, então você vai conversar com professores de filosofia e você vê que a grande maioria é ateu, né? Isso falando sobre em relação aos professores, né? Os professores regulares, então o professor lá do ensino médio, esse tipo de coisa. Se você sobe um nível e pensa sobre o meio acadêmico, né? Então não só os professores de filosofia no meio acadêmico, mas o pessoal do meio acadêmico que estuda filosofia, então, por exemplo, sociologia, estuda filosofia, né? Esse tipo de coisa, você vai ver também que a, a porcentagem de gente que não acredita em Deus é muito maior, né? E se você sobe um nível ainda, você examina os filósofos, né, pessoa que escreve e tudo mais, a porcentagem também é muito grande. Por exemplo, tem esse site que eu encontrei aqui, só para te dar um dado, né, chamado universoracionalista.org, né? E ele tem um artigo escrito, falando qual porcentagem de filósofos acredita em Deus. E ele pegou filósofos da atualidade e, segundo essa pesquisa, né, então ele entrevistou lá quase 2.000 filósofos, mandou o questionário, né, quase 2.000 filósofos foram entrevistados, e desse corpo, né, somente 14% é teísta, ou seja, acredita em Deus, né? 72,8% é ateu e 12,6% outros, né? O que quer que seja outros. E aí nós chegamos a essa pergunta. Não, então estudar filosofia leva ao ateísmo, né? Bom, a pergunta que nós temos que fazer é: quem são os filósofos? Okay? Eu não sei quanto a você, mas por minha carreira, encontrando pessoas, quase todo mundo que eu encontrei que se dizia filósofo não era filósofo, né? Então essa é a primeira pergunta. Quem desses 2.000 entrevistados realmente são filósofos? Eu não sei quanto a você, mas os meus professorzinhos de ensino médio, por mais que eles se dissessem filósofos e ateus, eu só acreditava que eles eram ateus, não filósofos. Okay? Bom, essa é a primeira pergunta, né? Então, a segunda pergunta é: quais desses filósofos são bons filósofos? Né? E aí você vai ver que a coisa muda totalmente de figura. Aí você vai ver que, se você pegar os realmente bons filósofos, a grande maioria acredita em Deus, né? É claro que aqui é uma discussão, né? O que é um bom filósofo, etc, etc, né? Mas deixa eu te dar exemplo. Os maiores filósofos de todos os tempos, né? Platão, Sócrates, Aristóteles, São Tomás de Aquino, que talvez seja o maior filósofo de todos os tempos. Bom, o cara não só acreditava em Deus, não só acreditava em Deus e era cristão,
o cara acreditava em Deus, era cristão e é um santo, né? Então, Santo Agostinho também, né? Os filósofos, até os filósofos respeitados pela modernidade. Então vamos lá, o Kant, né? O Kant é um filósofo respeitadíssimo. Olavo de Carvalho falava, e eu acredito que, sei lá, quase todos os nossos intelectuais são kantianos, né? Aqui tem toda uma discussão filosófica, mas só para mostrar que Kant é extremamente importante. Marx não existiria se não fosse Kant, né? E Marx influenciou toda a nossa cultura agora, né? Descartes, que é considerado lá o cara que começou a modernidade na filosofia, também era acreditava em Deus, né? Era ateísta. Spinoza, e aí a gente pode continuar uma lista enorme. Quer ver? Só por curiosidade, eu abri aqui uma lista falando sobre filosofia, os filósofos cristãos. Não estou nem falando de todos os que acreditavam em Deus, só os cristãos, né? Então, na Idade Antiga, nós temos, por exemplo, o Justino, Tertuliano, mas vamos tentar pegar as pessoas mais famosas, né? Então, na Idade Medieval, nós temos o Santo Agostinho, seguramente, o Santo Anselmo, né? O Santo Tomás de Aquino, como eu falei, o Guilherme de Ockham. Mas na Renascença, nós temos Erasmo de Roterdã, por exemplo, o pessoal fala bastante, né? Bom, aí tem uns outros nomes menos conhecidos. Na Idade Moderna e Contemporânea, que são os filósofos que influenciaram mais o nosso meio intelectual hoje em dia, né? Nós temos o Descartes, como eu falei, tem o Pascal, né? O Kierkegaard. Vamos ver se tem mais algum nome conhecido, algum famosinho aqui. Nós temos aqui no Brasil o Mário Ferreira dos Santos, que foi um grande filósofo. É claro, o Olavo de Carvalho, né? E aí, é claro, nós podemos continuar. Se eu não me engano, Heidegger era católico também. Então, olha, eu diria, minha opinião, eu diria que é o contrário. Na verdade, eu acho que não é só opinião, não, é uma convicção. Um bom filósofo, ele vai necessariamente chegar ao conhecimento de Deus. Ok? É só modernamente que se fez essa divisão, né? Se olhou retrospectivamente para a Idade Média e falou assim: não, na Idade Média se acreditava, né? Então se fala dos dogmas e tudo mais. Agora, a filosofia, por outro lado, ela trabalha com o racional. E isso é a maior balela, é a maior mentira que venderam para você, ok? Nunca que se você chegasse para o Santo Agostinho, né? Ou São Tomás de Aquino, ou qualquer filósofo medieval, ou até qualquer camponês medieval, talvez, né? Porque a Idade Média foi uma idade muito superior à nossa, intelectualmente falando. Nunca que se você chegasse, e se você chegar hoje para um bom padre, cuidado que é meio difícil encontrar, mas se você chegar hoje para um bom padre, você falar: padre, eu tenho que ser racional ou eu tenho que ter fé? Eu tenho que acreditar nos dogmas da Igreja Católica ou eu tenho que perseguir a filosofia? Qualquer um deles olharia para você e falaria assim: essa questão é absurda, meu filho. Essa questão não faz sentido nenhum. Como assim você tem que ser racional ou você tem que ser ou você tem que acreditar? Isso é a mesma coisa, meu amigo. É isso que se responderia. Você tem que conseguir entender para que você efetivamente creia e você tem que crer para que você efetivamente entenda. É a mesma coisa, né? Nós estamos falando de dois lados da mesma moeda. E aí parece papo sei lá, de cristão, né? Ah, não, agora você está querendo levar a intelectualidade para a Idade Média, né? Bom, eu não vou nem entrar no São Tomás de Aquino, que seria uma questão bem mais complexa ali, bem mais específica. Eu não vou nem entrar nesse quesito. Primeiro porque eu não conheço São Tomás de Aquino tanto assim, né? Mas vamos pegar, lembre-se, então nós temos os grandes filósofos que dão as grandes ideias, né? E aí depois essas ideias elas vão se espalhando por toda a sociedade, né? Então vamos pegar as ideias que estão ali, digamos assim, no mundo, para todo mundo, né? Os lugares comuns. Se você abre o canto 5, por exemplo, da Divina Comédia, você vai ver que o canto 5 é sobre o segundo círculo infernal, né?
E aí as pessoas, nesse círculo, as pessoas que tiveram luxúria, né? Que deixaram os pecados sexuais, os pecados da carne, tomar conta delas, né? E tem um determinado verso, eu poderia até tentar encontrar ele para você. Bom, primeiro de tudo eu teria que encontrar a minha Divina Comédia. Onde está a minha Divina Comédia? Bom, se não tiver aqui, daí... Ah, tá aqui, ó. Quer ver? Então vamos lá. A propósito, aqui no canal, eu li inteiro o canto 5 e eu fiz uma coisa bem bonitinha, que eu fiz um documento no Google Drive, e aí você vai lendo e, por exemplo, cada terceto você pode clicar, eu faço a leitura e um pequeno comentário de quando e quanto eu faço grandes vídeos. As palavras que são diferentes, você pode clicar e aparece um vídeo. Se eu não me engano, só no canto 5 eu fiz lá, atrelado ao canto 5, em 100 e poucos vídeos, né? Bom, mas eu só quero mostrar isso daqui para você. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. É o verso 37 do canto 5 da Divina Comédia. Entendi que essa é a pena resultante da transgressão carnal, que desafia a razão e a submete ao seu talante. Em outras palavras, essas pessoas estão aqui no inferno porque eles não foram racionais o suficiente, ok? E lembra, nós estamos nem falando de filosofia, nós estamos falando de arte aqui, né? Então a ideia é, se você é racional, você não vai sair por aí agindo que nem um animal tentando fazer sexo com todo mundo, né? Fazendo sexo com um cachorro, como as pessoas efetivamente fazem, ok? Então não se trata aqui de ter fé ou ser racional. Se trata aqui de ser tão racional ao ponto de reconhecer a existência de Deus. Se trata aqui de ser tão racional ao ponto de saber, puxa, é verdade, não é legal ser um cachorro no cio, né? Se trata aqui em ser tão racional a ponto de falar, puxa, é verdade, não é legal ficar enfiando comida na boca até não aguentar mais. Percebeu? O que eu tô querendo mostrar para você aqui é que o que se vende, se fala sobre a Idade Média, se vende como, simplesmente você não pode ter razão, né? Você tem que acreditar, né? Não há essa. Então, um mandamento. Eu não posso, como eu falei para você, né? Eu não posso, sei lá, eu não posso desonrar meu pai e minha mãe, né? Bom, isso é só eu pensar um pouco, é só eu não ser estúpido que eu não vou desonrar meu pai e minha mãe. Não é uma questão de mandamento, não é uma questão de eu acreditar somente e falar sim, senhor, eu não concordo, mas eu vou. Não, é uma questão de creio e aí eu entendo, ou entendo e creio. Tem gente que vem de cá para lá e tem gente que vem de lá para cá. O que eu quero dizer com isso? Muitos filósofos, como foi o caso de Santo Agostinho, por exemplo, ele começou a pensar e começou a descobrir um monte de coisas, né? E aí ele começou a ver que a Igreja Católica tinha tudo isso. A propósito, foi esse o meu caminho, né? Depois de me desviar, eu vou fazer um vídeo sobre a minha história pessoal com a religião, mas eu comecei a estudar e começava a descobrir um monte de coisa. E eu ia lá, via no que a Igreja Católica tinha construído, o monumento intelectual que a Igreja Católica construiu por mais de 2000 anos, e falava, puxa, os caras já descobriram isso. Então eu vim da racionalidade para a fé, né? E existia muitos casos, depois que eu já me havia tornado católico, que eu falava, puxa, eu não entendo isso, mas por via das dúvidas eu vou aceitar. Pô, esses caras estavam certos em tudo o que eu tentei descobrir, então por via das dúvidas eu vou aceitar. Eu aceitava, então eu ia de cá para lá, eu acreditava, e depois de um tempo eu entendia. Percebeu o que eu quero dizer? Então, você pode tanto, para essa filosofia cristã mais madura, você pode tanto acreditar, e aí você se esforça e você entende, ou você pode tentar entender honestamente, e você vai tentar entender até você chegar ao ponto da crença, né? Então, não. A resposta é não. A filosofia, a verdadeira filosofia, ela não leva ao ateísmo. Ela leva a essa nossa filosofia pós-moderna, que não é nem filosofia, né?
Eu sempre digo, se os filósofos modernos pudessem pegar uma máquina do tempo e viajar e chegar em frente ao São Tomás de Aquino, né? E falar, ó, São Tomás de Aquino, nós queremos, não é nem discutir, nós queremos aprender com você. Nós queremos que você seja o nosso mestre. Eu tenho certeza absoluta que São Tomás de Aquino ia olhar para eles e falar assim, ó, deixa eu fazer umas perguntas prévias aí para ver como é que vocês são, né? E aí o São Tomás de Aquino ia fazer algumas perguntas e falar assim, ó, olha, sinto muito, mas eu acho melhor vocês voltar uns 4, 5 níveis, vocês voltar lá na escola básica, e vocês têm que aprender algumas questões básicas, assim, de filosofia. Aí depois se preparem lá por uns 5 anos, mais ou menos, depois voltem aqui, que daí vocês podem ser meus alunos, né? E basta você não ter essa aversão a questões como a existência de Deus, que você vai descobrir que a filosofia moderna, eu tô falando, é claro, no geral, né? Ela é ingênua, ela é pueril, né? Ela é aquele moleque assim que quer ser original, né? Como a arte moderna tem essa tendência também, ok? Então, Álvaro, o problema, essa tua percepção, o problema é que hoje em dia não se fazem mais filósofos como antigamente. Pior ainda, não se fazem filósofos. Não se fazem filósofos, né? Deixa eu te dar um exemplo. Marilena Chaui é uma das respeitadíssimas filósofas brasileiras, né? Talvez seja mais respeitada lá, junto com uns outros carinhas aí que não vem ao caso falar. Ora, você assista, quer dizer, não assista, mas eu assisti um vídeo dela sobre o que é ideologia. E assim, é de uma... é de uma ingenuidade, é de uma superficialidade brutal. Além de ser uma filosofia má, né? Você tem que duvidar de todo mundo, todo mundo quer te sacanear, não existe verdade, né? Todo mundo só quer poder, esse tipo de coisa, ok? E nós estamos falando da filósofa, talvez uma das mais respeitadas na atualidade. Percebeu o que eu quero dizer? Percebeu? Então, cuidado, muito cuidado nessa área de filosofia, se eu puder dar um conselho no final. Eu acho que compensa mais você pegar um filósofo, pega lá Sócrates, né? Pega os diálogos que Platão escreveu sobre Sócrates e lê aquele troço ali 1, 2, 10, 20, 50 vezes, em vez de explorar a filosofia moderna, né? Se você quiser ajuda, aqui no canal eu estou lendo Certilange, né? Esse livro aqui, ó. Eu não quero me aventurar muito por filosofia aqui no canal, embora eu ame filosofia, mas eu acho que tem um propósito que é a literatura, né? Mas eu estou lendo o Certilange, A Vida Intelectual, né? Que é filosofia com mais alguma coisa, assim, sabe? Mas se você quiser filosofia mesmo, pega um grande filósofo, né? Antes de Descartes, ok? Antes de Descartes. Pega lá, por exemplo, a Suma Teológica, é fácil de você achar para download, eu acho que é fácil de você achar para fazer o download da Suma Teológica do São Tomás de Aquino. E a Suma Teológica, ela é composta de um monte de perguntas. Okay? Pega uma pergunta que te agrada, dá uma olhada no índice da Suma Teológica, pega uma pergunta que te agrada lá, sobre sei lá, a existência de Deus, né? E lê aquilo ali. Mas lê, relê, pensa, do modo como a gente lê aqui no canal, entendeu? Lê, relê, pensa, deixa aquilo penetrar no teu espírito. E esquece essa filosofia moderna, né? Esquece os pós-modernos, ok? Então, essa é a minha conclusão.